Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Vamos tratar hoje da anatomia interna do elemento dental. Basicamente, a endodontia estuda a anatomia interna para que a gente consiga realizar o tratamento endodôntico com mais facilidade e diminua nossos erros. O tratamento endodôntico ele é basicamente uma intervenção dentro da cavidade pulpar, do canal radicular, e desta forma o conhecimento da anatomia interna dos elementos dentais facilita muito o aprendizado endodôntico e a diminuição dos erros. Temos também na clínica endodôntica um grande aliado, que é um exame complementar, são as tomadas radiográficas. Os exames radiográficos, que também nos ajudam a identificar as possíveis anomalias anatômicas ou as variações anatômicas que os dentes possuem, facilitando assim o tratamento endodôntico. Mas a gente tem que lembrar que as radiografias elas são bidimensionais, as radiografias periapicais, e elas não conseguem, desta forma, nos dar toda a dimensão anatômica daquele dente. Desta forma, o conhecimento da anatomia ele vem para suprir também essa deficiência da radiografia convencional. O elemento dental ele é basicamente dividido em duas partes, que é a coroa dental e a raiz. Dentro da coroa, internamente, nós temos a polpa coronária, já na raiz nós temos a polpa radicular. O tecido pulpar é um só, ele permeia os canais radiculares, nas raízes, e a câmara pulpar na coroa dental. A câmara pulpar ela é formada pelas paredes axiais, pelo assoalho, pelo teto e pelos divertículos. O assoalho da câmara pulpar basicamente é o local onde nós vamos identificar a localização dos canais radiculares. Vocês vão perceber com o tempo que a câmara pulpar nada mais é do que um retrato da anatomia externa do dente. Isso facilita muito na identificação dos canais radiculares. O canal radicular ele não é um só. O canal radicular ele é um sistema de canais. São ramificações. Nós temos um canal principal, e deste canal principal pode sair várias ramificações. Então nós temos uma classificação para o canal radicular. Soares e Goldberg, em 2002, numa das primeiras edições do livro desses autores, eles colocam uma classificação que vai do item A ao item I. Nós percebemos que existe um canal principal, existe um canal colateral, que nada mais é do que um canal paralelo ao canal principal de menor diâmetro, e ele pode ou não terminar em um forame separado. Temos os canais laterais, são localizados no terço médio ou cervical da raiz. Eles saem do canal principal e alcançam o periodonto lateral. Temos também os canais secundários, localizados já no terço apical da raiz. Eles também saem do canal principal e alcançam o periodonto lateral. E temos também os canais acessórios, que são ramificações dos canais secundários e também alcançam a superfície externa do cimento apical. Temos o interconduto, que nada mais é do que um canal que une dois canais entre si, geralmente um principal com um colateral. Temos o canal recorrente, que é uma ramificação que sai do canal principal e retorna para ele mesmo e não se comunica com a região externa da raiz. Temos os delta apicais, que são múltiplas terminações do canal principal, mas na área apical, dando origem a vários forames. E temos o canal intercavo radicular, ou cavo interradicular, que ele também sai do assoalho da câmara pulpar dos dentes molares e termina na bifurcação ou trifurcação radicular. O canal radicular principal, que é basicamente o que todos conhecem, ele é dividido em 3 terços, didaticamente, para que a gente possa aprender as várias técnicas de tratamento de canal radicular. Nós temos o terço apical, o terço médio e o terço cervical. O terço cervical é aquele mais próximo da coroa dental. Geralmente é uma área mais ampla do canal radicular. Temos o terço médio, que fica basicamente no meio da raiz dental, onde o canal já perde um pouco esse diâmetro, diminuindo. E temos o terço apical, que fica na região apical da raiz. É a área do canal radicular de menor diâmetro e nos traz bastante dificuldade para realizar a limpeza, a modelagem e a obturação do sistema de canais. Esse terço apical também é chamado de zona crítica. A anatomia apical do canal radicular a gente vai estudar com mais detalhes na aula de odontometria, que é aquela manobra que a gente utiliza para saber o comprimento real do dente e decidirmos em qual comprimento vamos trabalhar ou realizar o tratamento odontológico. Nesta aula de odontometria, a gente vai detalhar um pouco mais a anatomia apical, até para que possa ficar mais claro as principais diferenças entre os meios tradicionais de realizar a odontometria e os meios mais modernos. A gente vai iniciar o estudo individual da anatomia interna dos canais radiculares pelos dentes incisivos. Nós vamos dividir então os grupos dentais. Nós teremos os dentes anteriores superiores, anteriores inferiores, os pré-molares e os molares. A gente vai iniciar com os dentes incisivos superiores. O incisivo central superior ele é um dente que apresenta uma baixa variação anatômica interna. Geralmente o incisivo central superior ele tem um tamanho médio de 22, 22,5 milímetros, podendo apresentar medidas mínimas de 18 milímetros, medidas máximas em torno de 28 milímetros.
Você aprender, né, esse tamanho médio é muito importante para que você também diminua os erros durante o tratamento endodôntico. Então é muito importante decorar, né, o comprimento médio dos elementos dentais, para que essa informação possa lhe auxiliar durante todas as outras etapas que virão. Então o incisivo central superior ele tem um tamanho médio de 22 milímetros em média. Vocês podem achar uma diferença dependendo do autor ou da literatura que você está consultando. O incisivo central superior ele tem uma câmara pulpar alargada, né, no sentido mesodistal e bastante estreita no sentido vestíbulo palatino. O incisivo central superior ele também apresenta uma quantidade um pouco maior de canais laterais ou secundários. Isso é muito observado nesse tipo de dente. A secção transversal do canal radicular do central superior, ele é geralmente circular, né? Tem uma forma circular no terço apical, sendo ovoide já no terço médio e quase que triangular no terço cervical, não trazendo também muitas dificuldades no tratamento endodôntico. O comprimento médio do incisivo central superior é de 22,5 milímetros em média, dependendo da literatura que você consultar. Mas a maioria dos autores, né, observam este comprimento médio para ele, 22,5, 22,6 milímetros. Uma raiz e um canal na maioria das vezes. Na literatura especializada, se você consultar no PubMed incisivos centrais superiores com mais de um canal, você vai encontrar alguns casos na literatura. Você pode encontrar casos de incisivos centrais superiores com 2 raízes e 2 canais radiculares. Mas isso não é muito comum. Tanto é que quase nenhum livro didático da área de endodontia relata esse tipo de variação anatômica para o incisivo central superior. Mas elas existem. Inclusive, nós temos aqui na faculdade 2 casos, né, de incisivos centrais superiores com 2 raízes e 2 canais que já foram publicados. Um em 2006 no Journal of Endodontics, que é o incisivo central superior com 2 raízes e 2 canais. E agora, recentemente, em 2019, numa revista portuguesa, um caso semelhante. O incisivo lateral superior ele nada mais é do que o incisivo central superior em menor escala. O comprimento médio do incisivo lateral superior gira em torno de 22 mm. Podemos encontrar também incisivos laterais superiores com 29 mm como comprimento máximo e também 18,5 mm como comprimento mínimo. A câmara pulpar do incisivo lateral superior ela também é alargada no sentido mesodistal e estreita no sentido vestíbulo palatino, igual ao seu antecessor. O lateral superior ele também tem um canal radicular único em 97% das vezes, né? Raramente ele pode apresentar também 2 canais e 2 raízes, um para vestibular e um para palatino. Geralmente eles se unem no terço apical e terminam em um único forame. O incisivo lateral superior ele já pode apresentar uma pequena curvatura no sentido apical para disto palatal. Aí a gente tem que prestar um pouco atenção quando for escolher a técnica de instrumentação ou de preparo químico-mecânico, para evitar acidentes como degraus e perfurações nesse elemento. Então vale aí um exame minucioso da radiografia desse dente, da tomada radiográfica, às vezes em várias angulações, uma ortorradial e uma mesodisto-radial, para você conseguir observar qual que é esse grau de curvatura na região apical desse dente. O incisivo lateral superior ele tem uma secção transversal, né, do seu canal radicular, também circular no terço apical, ovoide no terço médio e triangular no terço cervical, como o seu antecessor. Já o incisivo central inferior, ele é o menor dente da arcada, e isso traz grandes problemas, né, para o tratamento endodôntico, principalmente para os alunos que estão aprendendo endodontia. Como ele tem um tamanho diminuto, todas as etapas do tratamento endodôntico se tornam mais difíceis. Então o incisivo central superior, ele também tem uma coroa trapezoidal, ele tem uma raiz fortemente achatada no sentido mesodistal, que até apresenta sulcos longitudinais em suas faces proximais. O comprimento médio, né, do incisivo central inferior ele é de 21 mm. Né? A gente pode encontrar também incisivos inferiores, centrais inferiores com 27 mm ou 17 mm, né, um tamanho mínimo. Em média, 21 mm então. Esse achatamento das raízes dos incisivos centrais superiores, eles geram, na maioria das vezes, 2 canais radiculares nessa raiz. Então, a porcentagem do aparecimento de 2 canais na raiz de um incisivo central inferior, ela gira em torno de 26%. Então, você pode ter um incisivo central inferior com comprimento médio de 21 mm com uma raiz e 2 canais em 26,6% dos casos. Então, essa é uma porcentagem alta. É um dente que merece bastante atenção para que o tratamento endodôntico não fique incompleto. A secção transversal do canal radicular do incisivo central inferior, ela é elipsoide em todos os seus terços, devido ao achatamento mesodistal. Geralmente, quando o incisivo central inferior apresenta 2 canais radiculares em uma mesma raiz, esses canais são localizados no sentido vestibular e lingual. Geralmente, o canal do lado lingual está abaixo do cíngulo. Às vezes, a cirurgia de acesso precisa ser estendida um pouco para a região do cíngulo, para que a gente possa localizar esse segundo canal com mais facilidade. Agora a gente vai
relembrar um pouco a anatomia interna do incisivo lateral inferior. O incisivo lateral inferior ele é semelhante ao incisivo central inferior, porém com as suas dimensões ligeiramente maiores. A coroa também é trapezoidal e a raiz também tem um achatamento mesodistal. O comprimento médio do incisivo lateral superior também é 22 mm, podendo encontrar dentes com 29 mm ou 17 mm, como tamanho máximo e tamanho mínimo. O incisivo lateral inferior ele também possui uma secção transversal do seu canal radicular elipsoide, devido ao achatamento que ele apresenta. A porcentagem do número de raízes e número de canais é semelhante do incisivo central inferior. Então, ele também é um dente, né, que possui uma raiz, um canal, porém, ele tem uma grande chance de apresentar 2 canais radiculares na mesma raiz, em torno de 26%. Então nós fechamos aqui, né, o resumo aí da anatomia interna dos dentes incisivos. Vimos então os incisivos centrais superiores, os laterais superiores e os centrais e laterais inferiores. Agora a gente vai dar início, então, ao resumo e à síntese da anatomia interna dos caninos, dos dentes caninos, que são os maiores dentes da arcada. O canino superior, ele é o dente mais longo da arcada. Ele tem uma coroa pentagonal, uma raiz única, tem uma forma cônico-piramidal, uma secção aproximadamente triangular. O canino superior, ele possui também na região apical da raiz uma curvatura no sentido distal, disto-palatal, e às vezes no sentido do vestíbulo lingual. Ou seja, mais uma vez, né, precisamos prestar atenção nessas curvaturas que os dentes começam a apresentar, porque isso influencia o planejamento do tratamento odontológico. Anteriormente, nós vimos nos centrais que o incisivo lateral superior ele apresentava uma ligeira curvatura na região apical da raiz no sentido disto-palatal. E agora, nos caninos, estamos vendo que o canino superior ele também pode apresentar uma ligeira curvatura na região apical da raiz. O comprimento médio de um canino superior é de 27 mm. Existem relatos, né, de comprimentos máximos de caninos superiores de 38 mm e de comprimentos mínimos de 20 mm. Então, essa variação no comprimento desse dente pode dificultar o tratamento endodôntico. Quanto mais longo o dente, maior a dificuldade para se realizar o tratamento endodôntico. A câmara pulpar do canino superior ela também reproduz, né, a forma externa da coroa. O canino superior ele possui, na maioria das vezes, um canal radicular único, amplo e com dimensões vestíbulo-palatinas bem maior do que as dimensões mesodistais. A secção transversal do canal radicular do canino superior ela é de forma circular na região apical, ovoide no terço médio e chegando a ser cônico-triangular no terço cervical. O canino superior, geralmente, ele não traz grandes dificuldades para o tratamento odontológico. Porém, nós precisamos utilizar, na maioria das vezes, limas de 31 mm, devido ao seu longo comprimento. O canino superior ele também apresenta uma raiz e um canal na maioria das vezes. Já o canino inferior, ele é semelhante ao superior, proporcionalmente menor. Ele também tem uma raiz única na maioria dos casos, e também apresenta um achatamento no sentido mesodistal. No canino inferior, devido a esse achatamento no sentido mesodistal, você pode observar duplicidade de raízes ou já o aparecimento de um segundo canal radicular, em torno de 6%. Isso no sentido vestíbulo lingual. O tamanho médio do canino inferior é de 25 mm. Já relatados também comprimento máximos de 32 mm e mínimos de 19 mm. O canino inferior ele possui um canal único em 88% das vezes. Quando ele apresenta 2 canais radiculares, ele é observado no sentido vestíbulo lingual. O exame radiográfico nesse tipo de elemento dental ele também é crucial para que a gente consiga evidenciar esse tipo de variação no número de canais e planejar melhor o tratamento endodôntico. A secção transversal do canal radicular do canino inferior ele tem também uma forma ovoide no terço cervical e médio e circular no terço apical, também não trazendo grandes dificuldades para o tratamento endodôntico. O canino inferior, então, ele tem um comprimento médio de 25 mm, ele pode ter uma ou 2 raízes, uma raiz em 94% das vezes, 2 raízes em 6%. Ele pode apresentar, então, 1 ou 2 canais, um canal em 88,2% das vezes e 2 canais em 11,8%. Bom, terminamos então a síntese da anatomia interna dos dentes anteriores, dos incisivos e dos caninos. Vocês percebem que os dentes anteriores eles não carregam grandes dificuldades para o tratamento endodôntico em relação às variações anatômicas. Vamos entrar agora nos dentes posteriores, pré-molares e molares. Nos pré-molares superiores, nós temos o primeiro pré-molar superior, que é um dente cuboide, com uma dimensão vestíbulo-palatina
palatina maior do que a mesodistal, com duas cúspides, uma vestibular e uma palatina. Na maioria das vezes, os pré-molares superiores eles apresentam duas raízes e dois canais radiculares. O primeiro pré-superior ele tem um comprimento médio de 21,4 milímetros, 21,5, né, aproximadamente, podendo chegar a comprimentos máximos de 25, 26 milímetros e mínimos de 17 milímetros. Talvez uma dificuldade que o primeiro pré-molar superior traz para o cirurgião dentista é a variação do número de raízes e número de canais. No primeiro pré-superior, nós temos uma variação de número de raízes que pode ser de uma, duas ou três raízes. Duas raízes na maioria das vezes, em torno de 60%. Uma raiz em 35% e três raízes em 3,5% das vezes. Essa variação no número de raízes também traz consigo uma variação no número de canais. Nós temos dois canais em 84% das vezes, um canal em 8,3% e três canais em 7,5%. Então, o primeiro pré-superior, na maioria das vezes, ele traz dois canais e duas raízes. Porém, ele pode apresentar essa gama de variações, que vai de uma a três raízes, de uma a três canais. Então, também é um dente que, nesse aspecto, pode trazer um pouco de dificuldade para o clínico geral. Já o segundo pré-molar superior, ele tem uma forma coronária semelhante à do primeiro pré-superior. Ele já apresenta uma raiz única em 95% dos casos, aproximadamente. Tem um comprimento médio de 21,5, 21,8 milímetros, podendo apresentar comprimentos máximos de 26 milímetros e mínimos de 17 milímetros. O segundo pré-molar superior, ele pode apresentar também uma variação, que é a duplicidade de canais de uma única raiz, em variadas conformações. Podem ou não terminar em um único forame. Observamos também a duplicidade de canais, né, em raízes bifurcadas em vários níveis. Isso também são dificuldades que os pré-molares superiores podem trazer para o cirurgião dentista. Sendo assim, a secção transversal no canal radicular dos pré-molares superiores elas podem variar muito, né, desde elípticas em todos os terços ou até circulares. O segundo pré-molar superior ele apresenta na maioria das vezes uma ou duas raízes, uma raiz em 94% das vezes, duas raízes em 6% das vezes, em média, e um ou dois canais radiculares. Né? Um canal radicular em 53,7% em média dos casos e dois canais em 46,3%. Então, basicamente, o segundo pré-molar superior ele vai apresentar uma raiz e um canal radicular. Já os dentes pré-molares inferiores, eles são de conformação anatômica um pouco diferente dos superiores. As coroas são ovoides e bicuspidadas. As raízes possuem também achatamentos no sentido mesodistal. Geralmente, os pré-molares inferiores apresentam uma única raiz, em cerca de 80% dos casos. O primeiro pré-molar inferior, ele pode ter uma divisão dessa raiz no nível apical, em 18% dos casos. Raramente, três raízes, duas vestibulares e uma lingual. O tamanho médio de um pré-molar inferior é de 21,6 milímetros. Podemos também encontrar relatos de comprimentos máximos de 26, 27 milímetros e comprimentos mínimos de 17 milímetros em média. O primeiro pré-molar inferior ele tem um canal único, em torno de 60% das vezes. Ele é um canal amplo e o seu maior diâmetro no sentido vestíbulo lingual. Ele pode apresentar também dois ou três canais radiculares e essa divisão ela pode ocorrer no nível médio ou apical. Isso torna muito difícil o tratamento endodôntico. São variações que torna o tratamento muito complicado, geralmente para especialista. O primeiro pré-inferior, ele possui um canal radicular que a secção transversal tem uma forma ovalada no terço cervical, no terço médio e chega a ser circular no terço apical. O número de raízes do primeiro pré-inferior é de uma raiz em 82% dos casos, em média, e duas raízes em 18% dos casos. Ele pode apresentar um, dois ou três canais radiculares. Na maioria das vezes, um canal radicular, em torno de 66, 67% das vezes. Pode apresentar também dois canais radiculares, 31% das vezes, e três canais radiculares em 2, 2,5% dos casos. Quanto mais canais radiculares o premolar inferior apresenta, maior a dificuldade para o tratamento endodôntico. Então, ele é um dente que apresenta uma gama de variações anatômicas também. Porém, na maioria das vezes, vocês irão encontrar o primeiro pré-inferior com uma raiz e um canal radicular. Já o segundo premolar inferior, ele é anatomicamente semelhante ao primeiro pré-inferior, porém ele apresenta variações anatômicas menores quanto ao número de canais. A coroa do segundo pré-inferior ela é mais curta, também é bicuspidada e geralmente tem uma raiz única em 92% dos casos. Comprimento médio de 22 milímetros em média, podendo chegar a 27,5 como máximo e 17,5 como mínimo. O segundo premolar inferior, ele também pode apresentar dois canais radiculares com menor frequência do que o primeiro pré-inferior, em torno de 10% dos casos. A secção transversal do canal radicular do segundo pré-inferior, ela chega a ser circular no terço apical, como seu antecessor. No terço médio cervical, ela tem uma forma ovalada. Então, ele pode apresentar de uma a duas raízes, 92% dos casos é uma raiz,
ele pode apresentar também um ou dois canais radiculares. 89, 90% dos casos é um canal radicular. Terminamos aqui então a síntese do estudo da anatomia interna dos premolares. Vocês percebem então o porquê lá na aula laboratorial, eu e a professora Aida, a gente descarta alguns premolares e nós falamos que eles não podem ser utilizados neste momento do aprendizado, devido a essas grandes variações anatômicas. Para o aluno que está iniciando o aprendizado da endodontia em laboratório, ele pegar um premolar inferior com 3 raízes e 3 canais radiculares vai tornar o aprendizado muito mais difícil. Por isso que nós selecionamos lá premolares com uma raiz e um canal na maioria das vezes. Vamos passar agora para a última etapa do nosso terceiro episódio do Endocast, que é o estudo da anatomia interna dos molares. Vamos iniciar então com os molares superiores. O primeiro molar superior é um dente robusto, né? Possui uma coroa tetracuspidada. As cúspides são bem definidas e volumosas. Eles possuem 3 raízes bem diferenciadas, 2 vestibulares e uma palatina. Geralmente, a raiz mesovestibular é a raiz que é achatada no sentido mesodistal e ampla no sentido vestíbulo-palatino, apresentando uma pequena curvatura para distal. Ela possui aí uma secção transversal ovoide do canal radicular. Talvez essa seja a raiz que traga a maior dificuldade para o tratamento endodôntico para o clínico geral. A raiz disto-vestibular é uma raiz menor em suas dimensões, tem uma forma cônica e geralmente é reta. Não apresenta nenhum tipo de curvatura aí acentuada. Já a raiz palatina, ela é uma raiz mais volumosa, também tem uma forma cônica. A secção transversal do canal radicular ele é circular ou ligeiramente ovoide. E quando ela apresenta curvatura, geralmente é para vestibular, o que não é possível verificar nos exames radiográficos. Então, saber esse item, essa informação, é de grande valia para planejar o tratamento endodôntico. O primeiro molar superior ele apresenta em média 21,5 mm. No seu comprimento máximo, temos relatados dentes com 25,5, 26 mm e comprimento mínimo de 18 mm. A câmara pulpar do primeiro molar superior ela é trapezoidal e ampla. Ela possui um assoalho convexo, de aspecto regular. E no assoalho a gente pode observar a entrada dos canais radiculares. Na maioria das vezes, no primeiro molar superior são 4 canais. 2 canais para vestibular, 1 canal para a região palatina. E o quarto canal é entre o mesovestibular e o palatino. Esse quarto canal, ele está na raiz mesovestibular, que é aquela que apresenta um ligeiramente achatamento mesodistal. A literatura relata, em média, que 70% dos casos nós podemos observar esse quarto canal no primeiro molar superior. Hoje, com o advento da magnificação, onde nós utilizamos o microscópio operatório durante o tratamento endodôntico, fica mais evidente você encontrar esse quarto canal. Isso a gente vai aprender lá na clínica. O segundo molar superior, se vocês lembrarem lá das aulas de anatomia dental, ele pode assumir conformações variadas de sua coroa. Ela pode se apresentar tetracuspidada, tricuspidada ou até naquela forma comprimida, de compressão. Todas essas variações podem modificar a câmara pulpar e a localização dos canais radiculares. Além disso, o segundo molar superior está localizado na parte mais posterior da maxila, dificultando também as manobras durante o tratamento endodôntico. Ele é um elemento que também possui uma frequente fusão de suas raízes. Isso também é outra dificuldade durante o tratamento endodôntico. Raízes fusionadas de molares, elas podem significar canais mais estreitos, atrésicos e com variadas curvaturas, dificultando assim as manobras do tratamento endodôntico. O comprimento médio de um segundo molar superior é de 21 mm, podendo atingir 27 mm no máximo e 17, 16 mm no mínimo. A câmara pulpar ela vai apresentar então aquelas diferentes conformações, dependendo da forma externa. Isso pode dificultar, então, a localização dos canais radiculares. O assoalho da câmara pulpar do molar superior ele é triangular, talvez com achatamento proximal. E você vai observar nesse assoalho, em média, 3 canais radiculares. Um na raiz palatina e os outros 2 nas vestibulares. O segundo molar superior ele também tem 3 raízes e pode ter 3 ou 4 canais, porém com uma frequência menor de variação comparado com seu antecessor. Ele pode ter 3 canais em 50% dos casos e 4 canais em 50% dos casos, com a localização semelhante do primeiro molar superior. Os molares inferiores, eles são dentes volumosos também. O primeiro molar inferior ele é o dente mais volumoso da arcada. Ele tem uma coroa com 5 cúspides, 3 vestibulares e 2 linguais. Geralmente possui 2 raízes bem diferenciadas, uma mesial e uma distal. E elas são achatadas no sentido mesodistal e amplas no sentido vestíbulo-lingual. A raiz mesial ela pode ter uma acentuada curvatura para a distal. Já a raiz distal, ela geralmente é reta. O comprimento médio do primeiro molar inferior é de 21 mm, podendo atingir 27 mm no máximo ou 19 no mínimo. A câmara pulpar do primeiro molar superior ela é semelhante a um cubo. Ela tem um assoalho convexo de forma trapezoidal, com a base voltada para a mesial. Nesse assoalho, a gente pode observar as entradas dos canais radiculares, que na maioria das vezes é 1 na distal e 2 na mesial. O primeiro molar inferior ele tem de 2 a 3 raízes, na maioria das vezes 2 raízes.
97 e 98% dos casos, uma distal e uma mesial. Em 3% dos casos, 3 raízes, que seriam uma para distal, 2 para mesial. Ele pode ter 2, 3 ou 4 canais radiculares. Na maioria das vezes são 3 canais radiculares, 56% dos casos, 1 para distal, 2 para mesial. Ele pode apresentar também 2 canais radiculares, em 8% dos casos, 1 para distal, 1 para mesial. E também pode apresentar 4 canais radiculares, 2 para mesial, 2 para distal. As maiores dificuldades durante o tratamento endodôntico de um molar inferior geralmente estão nas raízes mesiais. São raízes achatadas, com uma leve curvatura para distal, onde os canais são delgados e de difícil manipulação durante o tratamento endodôntico. A nomenclatura dos canais ela pode variar, dependendo do número de canais que o dente apresenta. Se for um primeiro molar inferior com 3 canais radiculares, nós teremos o canal distal na raiz distal, o canal mesovestibular na raiz mesovestibular e o canal mesolingual na porção mesolingual da raiz mesial. Se ele apresentar 4 canais radiculares, nós teremos na raiz distal o canal distovestibular e o distolingual. E na raiz mesial, o canal mesovestibular e o canal mesolingual. Já o segundo molar inferior, ele é semelhante ao primeiro molar inferior, porém ele é de dimensão menor. A coroa também pode se apresentar com 4 cúspides. Ele também, na maioria das vezes, apresenta 2 raízes, não tão diferenciadas, e também apresenta vários casos de fusão entre essas raízes, total ou parcial. Comprimento médio de 21,7 mm, podendo atingir 26 mm, no máximo 19 no mínimo. A câmara pulpar é semelhante também a um cubo. No assoalho, nós podemos observar também a entrada dos canais radiculares. Nós podemos ter 2, 3 ou 4 canais radiculares, como no seu antecessor. Ele pode apresentar 2 raízes na maioria das vezes, em torno de 98, 99% dos casos, ou 3 raízes em torno de 1,5% dos casos. E o número de canais pode variar de 2, 3 ou 4. Na maioria das vezes, 3 canais radiculares, em 72% dos casos, 2 canais em 16,2% dos casos e 4 canais em 11,3% dos casos. A nomenclatura dos canais são semelhantes à do primeiro molar inferior. Se ele apresentar 2 canais radiculares, é o canal mesial na raiz mesial, o canal distal na raiz distal. Se ele apresentar 3 canais radiculares, são o canal distal na raiz distal, o canal mesovestibular na raiz vestibular, voltado para vestibular, e o canal mesolingual na raiz mesial, voltado para lingual. Se eles apresentarem 4 canais radiculares, nós teremos 2 na distal, o distovestibular e o distolingual, e teremos 2 na raiz mesial, o mesovestibular e o mesolingual. Os terceiros molares são estudados em uma outra etapa da endodontia, geralmente não por clínicos gerais na graduação, pois eles apresentam uma gama variação anatômica. Geralmente é um dente que o especialista que faz o tratamento endodôntico. Eu gostaria de lembrá-los que o conhecimento sobre a anatomia interna dos canais radiculares ele não é estático, ele é dinâmico, ou seja, ele modifica as suas características com o passar do tempo. Hoje, os pesquisadores utilizam tecnologias aprimoradas para o estudo da anatomia interna, como a utilização da tomografia Cone-Beam, ou a utilização da microtomografia, da micro-CT em laboratório. Esses equipamentos, eles conseguem um nível de detalhe muito melhor para o estudo da anatomia interna dos canais radiculares do que aqueles utilizados há décadas atrás. Ou seja, as informações sobre a anatomia interna do canal radicular, elas são atualizadas rotineiramente. Basta os senhores entrarem no PubMed, na base PubMed, colocarem termos que busquem esse tipo de informação e vocês vão perceber vários estudos utilizando tomografia, Cone-Beam para a área clínica e microtomografia, micro-CT na área laboratorial, que trazem bastantes informações detalhadas e atualizadas sobre prevalência de características anatômicas dos dentes humanos. Recentemente, o autor Jorge Martins, orientado pelo professor Marco Versiani, publicaram uma revisão sistemática no Journal of Endodontics, com o objetivo de detalhar a prevalência de algumas características observadas nos canais radiculares. Eles chegam a relatar nas suas conclusões informações super interessantes sobre a prevalência de algumas características. Por exemplo, eles mostram uma ampla faixa de prevalência do quarto canal dos molares superiores, e também de uma única raiz dos pré-molares superiores, e também essa única raiz nos segundos molares inferiores, além também de ter observado uma alta prevalência de molares inferiores, primeiros molares inferiores, com 3 raízes em populações asiáticas. Ou seja, existe um mundo de informações sobre a anatomia interna dos canais radiculares na literatura atual, e basta curiosidade, para que você entre em contato com elas. Terminamos aqui mais um episódio do Endocast. Relembramos hoje as principais características da anatomia interna do canal radicular. Nós utilizamos para esse episódio as referências dos livros do professor Soares Goldberg de 2011 e do professor Lopes de Siqueira Júnior de 2015, além da consulta do blog do professor Marco Versiani. Inclusive eu indico esse blog para todos que querem conhecer um pouco mais da anatomia interna dos canais radiculares. Um abraço do professor Emílio Sponchiado e da sua equipe e até o próximo episódio.